Hoje pela manhã, eu estava passando alguns vídeos no Instagram e de repente me deparei com um vídeo de uma senhora. E essa senhora estava dizendo que o seu marido foi internado com uma doença gravíssima, um câncer, estado terminal. E quando foi um certo dia, ela estava na sala com os filhos ainda pequenos, e ali o amigo do marido dela vai chegar e vai entrar dentro de casa. E quando o amigo do marido entrou, ela já percebeu que o marido dela tinha falecido. E ela disse que olhou para aquele homem e disse assim: olha, não precisa me falar nada, eu já sei o que aconteceu. E ela disse que chamou seus filhos naquele momento e ela disse assim: crianças, o papai não vai voltar mais, vamos chorar. E ela conta que naquele momento ela e os filhos começaram a chorar. E ela, na sala da casa, levantou as mãos aos céus e disse: Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. E ela contando, e ela falou uma frase que isso me marcou muito. Depois eu vou até postar esse vídeo lá no meu Instagram. E ela disse assim: eu pedi muitas coisas e Deus não me deu, mas aquelas nas quais eu pedi e esperei, aí sim Ele fez. Aqui eu vejo duas coisas interessantes na fala dessa senhora, na fala dessa mulher. A primeira coisa, ela disse: eu pedi muitas coisas e Deus não me deu. Irmãos, nem tudo na vida que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Isso é óbvio. Só que muitas vezes a gente não segue essa lógica. Nós pedimos e queremos agora, nesse exato momento, e se Deus não der, a gente vai fazer birra, vai ficar chateadinho com Deus, vai sair da igreja. Às vezes você vai orar para Deus curar alguém, e esse alguém não vai ser curado. Eu preciso trazer a realidade para vocês aqui. A gente está muito acostumado, muito mal acostumado, a achar que Deus vai fazer tudo o que a gente quer. Deus faz aquilo que Ele quer, não aquilo que eu ou você quer. Não aquilo que nós desejamos, mas é a vontade dEle que tem que imperar. E Ele sabe muito bem o que Ele faz. Ele sabe muito bem o que Ele faz. É o que Delino Marçal canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Vai ter vezes na nossa vida que nós não vamos entender o que está acontecendo, é verdade. Mas muitas vezes você não precisa entender. A fé, ela vai além da compreensão. Como é que você vai acreditar que um homem foi engolido por um peixe durante 3 dias e ainda saiu vivo da barriga do grande peixe, né, que foi a baleia? Como que você vai acreditar que Deus pede um cordeiro para cada escravo dentro do Egito, numa terra que nem cordeiro tinha? Como você vai acreditar, vai querer entender Deus fazendo o povo atravessar por dentro do Mar Vermelho? Se você procurar entender, você vai enlouquecer, porque você não vai conseguir entender a palavra de Deus. A fé é isso, a fé não é procurar entender, a fé é crer sem entender. Eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio. Eu não compreendo a minha situação, mas eu creio. A minha vida está uma luta, só que eu estou clamando para Deus me honrar, mas não está acontecendo mais, eu continuo acreditando. Porque, irmãos, nem tudo vai sair do jeito que você quer, do jeito que você planejou, do jeito que você escreveu. Muitas vezes você vai pedir uma cura e a cura não vai acontecer. Muitas vezes você vai pedir uma mudança de vida e a mudança não vai acontecer. Muitas vezes você vai pedir para Deus lhe dar aquele carro naquele ano e Deus não vai lhe dar. Mas a vida tem que continuar. E os porquês,
Você não deve querer entender. Você tem que confiar. Você pediu, mas se você esperar, Deus vai lhe dar. As coisas não acontecem no meu tempo nem no seu tempo. Acontecem no tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus, missionário? É o tempo certo. Existe um tempo certo para todas as coisas acontecerem. E essa senhora no testemunho, ela diz: eu pedi coisas das quais Deus não fez. Aí ela conta: mas tudo que eu esperei, aí Ele fez. Tudo que nós esperamos acontece. Tudo que nós agradecemos acontece. E mesmo as coisas que dão errado na sua vida, você tem que continuar a agradecer. Porque o nosso problema é que quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a reclamar. Você precisa fazer o oposto. Essa é a fé. Se tudo está dando errado para você, agradeça. Olha o que essa mulher fez. O marido estava morto. Ela levantou as mãos para os céus, começou a chorar e agradeceu. Você quer vencer? Aprenda a agradecer. Aprenda a louvar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Irmãos, nem tudo nessa vida a gente vai entender. Por exemplo, Delino Marçal, que canta essa música: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. A mãe dele era pastora, né? E a mãe dele estava dentro da igreja. E um homem com um pedaço de madeira, um homem louco, com um pedaço de madeira, entrou dentro da igreja e assassinou a mãe de Delino Marçal, com uma paulada na cabeça. A mulher caiu em cima do altar, sangrando, e entrou em óbito. E eu vi Delino falando, e ele disse assim numa entrevista: eu não entendi o porquê que isso aconteceu, mas eu não procurei entender. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Até as piores coisas, as piores tragédias que acontecem em nossa vida, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Porquê esse que não cabe a nós entendermos, cabe a Deus. E Deus não vai te explicar os porquês. Deus vai fazer as coisas acontecerem e você vai entender os porquês de Deus. Muitas vezes Deus permite você passar por um grande vendaval na sua vida para você conhecer uma pessoa que vai te levar, vai te fazer feliz, ou uma pessoa que vai fazer você estar numa posição de honra. Foi o que aconteceu na vida de José, por exemplo. Deus permitiu José ir para a prisão para José conhecer o copeiro. Tudo já estava articulado por Deus. Tudo já estava escrito. Só que José não decidiu reclamar nem entender os porquês. Ele decidiu agradecer. Quanto mais você tenta entender, mais cético você fica, mais incrédulo você fica, mais a sua fé afunda, a sua fé vai lá para baixo. Você fica fraca espiritualmente, porque você quer entender. Você diz: ah, Senhor, por que que a minha família está assim? Por que que a minha vida financeira está assim? Se eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sacrifico no altar, eu fiz projeto de vida, mas por que que as coisas não destravam para mim? Se eu estou fazendo tudo certo, e você quer entender, então o ceticismo começa a entrar na sua cabeça, o ateísmo começa a entrar na sua mente.
Porque ateu não é só aquele que se autodeclara como ateu. Ateu é aquele que não crê no poder de Deus, que está dentro da igreja muitas vezes, mas está cheio de questionamento e não está mais acreditando no que Deus pode fazer. Isso é um ateu. O ateu, ele está sem fé. Ele não crê mais naquilo que Deus pode fazer, no agir de Deus. E irmãos, existem muitos crentes que estão dentro da casa de Deus, mas não crê mais em Deus. Isso é muito forte. Toda vez que eu falo isso, alguém coloca uma objeção, né? Toda vez que eu falo isso, alguém diz: não, missionário, mas como é que a pessoa está dentro da igreja e não crê em Deus? Irmãos, tem gente que está dentro da igreja e não tem fé em Deus. Eu afirmo isso para você 100%. Pode observar, tem gente que está dentro da casa de Deus, mas você manda a pessoa fazer uma campanha, a pessoa não faz. Não faz uma campanha, não entra num propósito, não oferta, não é dizimista, falta os cultos da igreja. Essa pessoa é uma pessoa ateia. Ela não crê mais no poder de Deus. Porque quem crê no poder de Deus respeita as coisas de Deus, entra nas campanhas, oferta, faz parte de tudo, escuta os programas de rádio, acompanha os clamores, acompanha as lives. Só que tem gente que já está de saco cheio com a vida espiritual que está levando. Por quê? Porque quer entender os porquês. Por que Deus não me abençoou ainda? Por que Deus não mudou a minha vida? Por que naquele dia, quando eu pedi a Deus, Ele não fez? Por que eu tive um problema e eu pedi a Deus que Deus resolvesse e Deus não fez o que eu pedi? Irmão, se você ficar questionando os porquês, você vai ser um cético dentro da igreja. E é por isso que muitas vezes Deus abençoa o leigo e não abençoa o inteligente. Porque o inteligente quer saber de tudo e o leigo não. O leigo vai lá e faz pela fé mesmo. A gente entrega um utensílio de campanha, como por exemplo, quando eu tomava conta da igreja do Campo do Gado, muitas vezes eu entregava um utensílio de campanha para alguém que era leigo, pessoa leiga, a pessoa não sabia de nada. Eu ia lá e entregava o utensílio de campanha. E a pessoa leiga ia lá e fazia o que eu estava pedindo. Jogava o azeite mesmo na porta do lugar que queria trabalhar, ungia a casa toda, fazia o ato profético, pegava o sal ungido e colocava na comida. Só que existiam outros, aí essas pessoas que faziam isso eram abençoadas. Mas existiam outros que falavam mal de mim e que diziam assim, né, eu ouvia só os comentários. Aí diziam assim: que nada, esse negócio de ficar jogando sal na comida para ser abençoado. Por que Deus não pode me abençoar sem eu usar utensílio nenhum? Essas pessoas que falavam isso tinham uma vida derrotada e não conseguiam vencer. Porque queriam entender. Se o profeta está falando para você fazer uma coisa, você não tem que entender, você tem que fazer. Missionário, mas eu quero entender o porquê que eu tenho que usar esse utensílio, o porquê que eu tenho que ofertar, o porquê que eu tenho que pegar esse utensílio, levar para casa, fazer isso, fazer... Pare de querer entender. Muitas das vezes, a gente ter conhecimento sobre uma coisa não é bom. Isso tira a nossa fé. Às vezes o conhecimento é maravilhoso. Mas se você parar para observar a guerra dentro do Éden, não foi maçã, não foi figo, não foi nada. A guerra dentro do Éden foi o conhecimento. Inclusive, se você acha que o fruto do Éden foi a maçã, você está enganado, viu? O fruto do Éden foi o figo. As primeiras maçãs começaram a aparecer na época do rei Salomão. Foram criadas na época do rei Salomão com a criação sintética de maçãs. A árvore que tinha dentro do Éden, que eles comeram, foi o figo. É tanto que o figo, por isso que tem ali uma analogia entre o bem e o mal. Eles conheceriam o bem e o mal. O figo, quando você come ele, é uma fruta doce, mas depois o final se torna um pouquinho amargo, representando o conhecimento do bem primeiro e depois o conhecimento do mal. É tanto que você vai ler
que Deus, ele tirou, que Adão e Eva tiraram folhas da figueira, do figo, para se cobrir. Porque era a árvore ali que tinha de fato à disposição deles, que tinha aquele fruto naquele momento. Então eles comeram do fruto, quando viram que os seus olhos tinham sido abertos, pegaram da mesma árvore que comeram as folhas do figo e então se cobriram. Tá certo? Mas não vou entrar nesse mérito, porque não é isso que eu quero falar. Mas a guerra ali no Éden não era fruto, não era maçã, não era nada. A guerra ali era conhecimento. O diabo queria fazer com que os olhos de Adão e Eva se abrissem para o conhecimento. Irmãos, é isso que eu quero que tu entenda. Muitas das vezes você tentar entender as coisas não vai trazer benefício para você. É por isso que tem um monte de gente aí dentro da igreja que é médico, é advogado, é doutor, é cientista e não é abençoado por Deus. Por quê? Porque são pessoas que querem entender tudo. Sabe, a pessoa quer entender, então ela vai para dentro de uma igreja, ela quer entender tudo, ela quer entender o porquê do utensílio, ela quer entender o porquê disso, porquê daquilo, daquilo outro, e fica com a vida derrotada. E nunca vai ser abençoado. Porque para ser abençoado, tem que deixar o conhecimento um pouco de lado e confiar no que a palavra de Deus diz. Sem tentar entender. Você tem que confiar. Então, quer um conselho espiritual? Primeira coisa, pare de reclamar quando tudo der errado na sua vida. Segunda coisa, Deus não vai fazer tudo que você pede. Deus não vai fazer tudo que você quer. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, você não precisa entender os porquês. Você tem que saber que Deus tem os métodos dele de trabalhar. E ele vai fazer no tempo certo acontecer tudo que de fato ele deseja na sua vida. Amém? Então pega essa visão e a partir de hoje, para de querer entender, de querer compreender o mundo, de querer descobrir a roda, como nós falamos. E confia no Senhor e ele vai fazer acontecer o milagre na sua vida.